Olá, pessoal. Bem-vindos de volta às nossas aulas de normas da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aqui na PIC Curso. Vamos aí examinando os artigos que são importantes para a sua prova. E aí nós vamos agora lá para o artigo 20. O artigo 20 é o início do capítulo 2, que trata sobre a função correicional. A função correicional é a função aí basicamente exercida pela Corregedoria. A palavra correição tem a mesma raiz, a mesma origem da palavra correção. Então, o ato de correição é o ato de corrigir. Não só corrigir o que está errado, mas também baixar regras para que seja feito corretamente. Então, correição está ligada a correto. Não é? Então, a função correicional, entre outras coisas, vai expedir normas para que seja cumprida a lei de forma correta. E aí vamos para a seção 2, que é lá no artigo 20, que vai falar sobre os livros e classificadores obrigatórios. Aí o artigo 20 vai falar o seguinte, ó: haverá em cada serventia judicial, repartições e demais estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização correicional um livro de visitas e correições, o qual serão lavrados os respectivos termos. Então está dizendo o seguinte, que deve haver, é obrigatório que haja um livro de visitas e correições. Todo órgão do Poder Judiciário que estiver sujeito à fiscalização da Corregedoria deve ter um livro de visitas e correições. Onde ficarão registrados o quê, pessoal? Ficarão registradas aí as ações da Corregedoria ali. Né? Ah, quer dizer que tem alguma coisa errada, a Corregedoria foi lá verificar? Não necessariamente, tá? A ideia é que a Corregedoria, inclusive, claro que nem sempre isso é possível, né? Mas que ela consiga sempre, periodicamente, estar nos mais diversos ofícios, mais diversos cartórios, as mais diversas varas, para acompanhar, tá? Porque lembra, correção não é só corrigir, não é só punir, né? Correção é também orientar, ok? E é importante, é uma segurança, inclusive, para os servidores do Poder Judiciário trabalhar sob a vigilância da Corregedoria. Porque aí a Corregedoria vai estar orientando, né? Isso aqui não está legal, isso aqui... Claro que em alguns casos a Corregedoria vai punir, mas a Corregedoria só vai punir, normalmente, naqueles casos em que o servidor agiu de má-fé, pessoal. Não só no Poder Judiciário, mas o serviço público em geral, o servidor não deve ter medo da atividade de Corregedoria. Pelo contrário, é uma atividade que visa até dar uma segurança para o servidor, sabendo que, se ele estiver obedecendo, ele vai estar lá, ele estiver obedecendo, não há nenhum risco, né, de punição. Até porque, pessoal, a Corregedoria, ela tem a atividade principal de orientar, e ela normalmente não vai punir, a não ser que os atos sejam dolosos. Tá? Via de regra, a Corregedoria vai punir só os atos dolosos. Por que errar? Todo mundo pode errar, não é isso? Só não erra quem não trabalha. Quem não trabalha não erra mesmo. Então o corregedor não está lá, deixa eu ver aqui se alguém errou para aplicar aqui uma norma, né? Está lá com o chicote para poder aplicar a penalidade. Não é isso, tá? E aí o que acontece? Então, todo estabelecimento aí do Poder Judiciário que seja sujeito à correição, ele está sujeito aí, ele tem que ter esse livro de visitas e correições, tá? Visita é quando o corregedor ou alguém indicado por ele, corregedor geral, alguém indicado por ele, vai até lá no local para verificar. Visitas são raras. Né? Quando o corregedor vai lá fisicamente, ou determina que alguém vá representando. O mais comum são as correições. A correição é quando o corregedor ele analisa o que está acontecendo no cartório, mas normalmente à distância. Como é que ele faz isso? Por exemplo, ele seleciona alguns processos para serem enviados para a Corregedoria. Então, isso é muito comum. Então, todo ano lá, o juiz corregedor manda que sejam mandados não sei quantos processos daquele cartório para a Corregedoria. E lá na Corregedoria, o corregedor, né, ou alguém que trabalha na Corregedoria, um outro juiz que trabalha na Corregedoria, vai examinar e vai verificar se está ok. Né? Porque examinando o processo, ele pode verificar se os servidores não estão deixando de cumprir alguma coisa e ir lá orientar para que seja feito, tá certo? Então é isso que está dizendo lá. Haverá em cada serventia judicial, repartições e demais estabelecimentos sujeitos à sua fiscalização correicional um livro de visitas e correições na qual serão lavrados os respectivos termos. Artigo 21. Na última folha utilizada nos autos, livros e classificadores que examinar, lançará o juiz corregedor permanente o seu visto em correição. Tá? Então, o que é esse visto em correição?
você vai verificar muito isso nos processos. Não sei se você já folheou algum processo judicial alguma vez. Talvez você tenha visto esse carimbo lá, escrito assim, vistos. É um carimbo mesmo, tá? Normalmente que é utilizado. Em correição. E aí, normalmente tem lá a assinatura do juiz corregedor, fulano de tal, que é o corregedor. Esse vistos em correição é uma indicação do quê? É uma indicação de que o corregedor analisou, viu aquele processo. Aí vai estar lá a data, né? Tem a data também, visto em correição na data tal. Significa que aquele processo foi analisado pela corregedoria, tá certo? Artigo 22. Poderá o Corregedor-Geral da Justiça, lembra, aquele que é o desembargador, né, que fica lá no TJ, no Tribunal de Justiça, na segunda instância, poderá o Corregedor-Geral da Justiça, os juízes assessores da Corregedoria Geral ou o juiz corregedor permanente determinar que livros, classificadores e autos sejam transportados para onde estejam, a fim de aí serem examinados. É aquilo que eu comentei com vocês, que é inclusive o procedimento mais comum, tá? É o Corregedor-Geral de Justiça ou juiz assessor da Corregedoria Geral, porque o Corregedor-Geral de Justiça, que é o desembargador, ele é auxiliado por vários juízes lá na segunda instância. Porque, né, dá para imaginar que ele não vai dar conta, tá certo? De fiscalizar todos os cartórios do Estado de São Paulo sozinho. Então ele tem juízes assessores da Corregedoria Geral. E além disso, conforme eu já disse para vocês, em cada fórum tem o juiz corregedor permanente, né? Então, esse pessoal todo pode exigir que sejam os livros, classificadores e processos transportados para onde eles estejam para que examine. É aquela história, dificilmente ele vai até o local, né? Normalmente ele determina que o processo venha até ele. Agora, ele sempre pode ir até o local? Sim, tá? Mas isso, claro, é mais custoso, leva mais tempo, é mais prático para ele determinar que o processo seja remetido para onde ele está. Artigo 23. A administração geral do fórum manterá os seguintes livros. Então, agora nós vamos ver livros que são obrigatórios pela administração geral do fórum. Já vimos que todo estabelecimento que seja sujeito à corregedoria, ele tem que ter um livro de correições, de visitas e correições, né? Sim. Aí o artigo 23, ele vai trazer os livros obrigatórios em todo fórum, né? Nos fóruns. Nos fóruns de cada comarca, ok? Lembra, fórum é o edifício lá onde os juízes trabalham. Normalmente, todos os juízes trabalham no mesmo fórum. Às vezes você pode ter, né, fóruns regionais? Pode, ok. Mas normalmente, só em cidades muito grandes. Normalmente, os juízes todos vão trabalhar no mesmo fórum, e que é o prédio que reúne os juízes daquela comarca. E a administração geral do fórum tem que manter os seguintes livros. Primeiro, registro de feitos administrativos. Deixa eu só ver se eu coloquei lá. Coloquei. Tá. Deixa eu ver. Tudo bem. Registro de feitos administrativos. Registro de feitos administrativos. E o que é isso? O que é esse registro de feitos administrativos? Feito aqui é o mesmo que processo, ok? Então, são um livro de processos administrativos, em que ele vai registrar ali os processos administrativos que foram abertos, número do processo, por que foi aberto o processo e por aí vai. Eventualmente lá o servidor que está sendo acusado do processo. Além disso, todo fórum tem que ter o registro de portarias e ordens de serviço com índice. Livro de registro de portarias e ordens de serviço. É para organizar a legislação, para que fique mais fácil a consulta a essa legislação. Veja, quando está falando da administração geral do fórum, né, basicamente quem vai cuidar disso é o
corregedor permanente ali do fórum. Não é ele que vai organizar o livro, mas ele vai verificar se esses livros existem, vai verificar se eles estão em boa ordem, tá? É o corregedor permanente, normalmente, que vai ficar de olho nisso, mas o corregedor geral também, claro, pode, ele está acima do corregedor permanente, ele pode também checar. O que mais? Registro das decisões terminativas proferidas em feitos administrativos. Livro de registro das decisões terminativas proferidas em feitos administrativos. Então, o que é isso? Veja, além do livro do registro do processo administrativo, que vai ter lá os dados mais gerais, né? Número do processo e por aí vai, tem que ter o livro das decisões terminativas. Decisão terminativa é decisão final. Decisões terminativas são as decisões finais. Então, vai ter o livro com aquelas decisões, com cópia daquelas decisões finais proferidas nos processos administrativos, tá certo? Ele vai ser maior, né, mais grosso do que o livro de feitos, que traz só dados gerais. Esse aqui vai trazer aí um resumo ali daquela decisão terminativa. O que mais? Protocolo de autos e papéis em geral. Tem que ter um livro de protocolo de autos e papéis em geral. O livro de protocolo de autos e papéis em geral. Mais conhecido simplesmente como livro de protocolo. O que é o protocolo? O protocolo é um serviço dentro do fórum que, entre outras coisas, registra a entrada e a saída de processos no fórum. Então, por exemplo, quando o advogado vai apresentar uma petição, ele vai até o protocolo, né? Hoje pode fazer para distância, ok, mas vamos pensar naquele sistema antigão. Vai lá e vai protocolizar no fórum. Ele vai entregar no fórum, ele entrega no protocolo. E aí o que o serviço de protocolo faz? Recebe aquela petição, vai gerar um número e vai dar um recibo para o advogado, dizendo, ó, você protocolou. Hoje, inclusive, é feito por chancela, né? Quando é feito fisicamente, é uma chancela mecânica. Então, ele entrega lá, tem uma máquina que imprime, já deve ter visto, né? Ele alguma vez na vida. O advogado traz a cópia dele, aí coloca na máquina que imprime, como se fosse uma impressorazinha pequena, que imprime a data, imprime o número do protocolo, tá? E aí isso fica registrado no livro de protocolo de autos e papéis. Isso aqui é para registrar o quê, pessoal? A entrada e a saída aí de processos, né? Especialmente a entrada para resguardar o direito aí das partes, né? O direito aí para comprovar, não, foi de fato, ele entrou com a petição inicial em tal data, ele entrou com recurso no prazo. O que vai se verificar é a data do protocolo, tá? Porque às vezes pode demorar lá dentro do fórum para o juiz julgar, pode demorar para ser distribuído para o juiz, o que vai importar é a data do protocolo. Então tem que ter um livro onde isso fique registrado. E além disso, o livro de tombo, com registro de objetos, móveis e pertences do estado existentes no edifício do fórum. O livro de tombo. E o livro de tombo vai trazer o quê? Os objetos, o registro, vai fazer o registro dos objetos, móveis e pertences. Móveis e pertences do estado existentes no edifício do fórum. Ou seja, pessoal, o livro de tombo ele vai registrar aqueles bens públicos, né, pertencentes ao Estado, que estão lá no fórum, que estão lá no edifício do fórum, ok? Esse nome, livro de tombo, é o nome utilizado muito em direito, né, administrativo, para designar livros que registram bens públicos.
E ele tem origem, a origem dele é lá na Torre do Tombo, em Portugal. Existe lá em Portugal, chamada Torre do Tombo. E era lá nessa torre, acho que era próximo ali de Lisboa, geograficamente eu não sei, mas se não me engano era próximo de Lisboa, ou até na própria cidade lá. Ali ficavam registrados na Torre do Tombo os bens da coroa. Havia um registro, havia os documentos, né, os papéis que registravam, que relacionavam os bens da coroa. Ficavam na Torre do Tombo. E aí tombar passou a ter o significado de registrar esses bens públicos. Tá? Não tem a ver com o tombo do patrimônio histórico, não, cultural, é outra coisa, aquele tombamento. Porque no tombamento do patrimônio histórico, cultural, aqueles bens não são públicos, mas o Estado diz que a pessoa tem que conservar. Então, para fazer qualquer alteração, por exemplo, tem que ter autorização pública. Aqui não, o livro de tomba ele vai registrar objetos móveis e pertences do Estado que estão lá no fórum, que estão existentes no edifício do fórum. Isso aqui é importante, né, pessoal, entre outras coisas, para controlar a existência desses bens, o estado deles, para evitar que esses bens sejam desviados ou que sejam avariados. Tá? Então, veja que o fórum deve ter esses 5 livros, obrigatoriamente. Continuando. Parágrafo 2º. O livro de registro de feitos administrativos, sindicâncias, procedimentos disciplinares, representações, etc., será dispensado tão logo possibilitado o registro e controle pelo sistema informatizado oficial. Isso está em andamento, tá? Mas ainda não foram extintos ainda esses livros, não. Registro de feitos administrativos. Mas assim que tiver esse registro e controle pelo sistema informatizado, esse livro aí será extinto, porque não haverá mais necessidade, não é? Aliás, é uma tendência, pessoal. Dentro do Poder Judiciário, especialmente no que se refere aos processos judiciais, aqui não é processo judicial, mas é um exemplo disso, é a substituição do papel pelo registro virtual, pelo registro informático, né? Que traz muitas vantagens em relação ao registro em papel. Porque um processo em papel, por exemplo, ou um livro em papel, ele é muito menos seguro do que registrar de forma virtual, de forma digital. Ah, professor, não, eu acho que não, porque dá para o hacker hackear, por exemplo. Ok, pode até ver essa possibilidade, né, se aquilo estiver ligado à internet. Mas, veja, um livro físico, ele pode pegar fogo. Um livro físico alguém pode ir lá arrancar uma página e você não saber que arrancou. Podem juntar uma página e falsificar a rubrica do funcionário que juntou. Então, o processo físico está sujeito a isso. O processo digital, você pode colocar lá no servidor, e aquilo hoje, inclusive, com a internet, fica guardado em vários locais do mundo ao mesmo tempo. Então, você não perde aquela informação. Né? Se você junta uma folha no processo digital, fica registrado quem juntou. Tem lá o log dizendo qual servidor juntou, qual foi a data que colocou ali. Né? Então, você tem a segurança maior. Então, o fato é que, assim que for registrado, permitido o registro desses feitos administrativos no sistema informatizado, não haverá mais necessidade do registro de feitos administrativos. Parágrafo 3º. Os procedimentos disciplinares e sindicâncias administrativas da Corregedoria Permanente, vinculada a cada uma das unidades, serão diretamente cadastradas no SAJ-PG pelos ofícios judiciais, sujeitos ao segredo de justiça, utilizando-se os códigos próprios. Vocês vão ouvir falar bastante desse tal de SAJ. SAJ é um sistema, tá? Que é utilizado, é um sistema informatizado, que é utilizado pela Justiça, Sistema de Acompanhamento Judicial, acho que é essa sigla. É um sistema que está sendo utilizado e a ideia é que ele seja abrangente a ponto de abranger praticamente todas as atividades judiciais. É aquele esforço que eu já conversei com vocês aí sobre a modernização, não é, do processo dentro do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele é, normalmente, um poder, vamos dizer assim, um pouco avesso, não é, a modernizações processuais. Só para você ter uma ideia. Quando foi inventada a máquina de datilografar, né, lá no século XIX, quando ela começou a ser utilizada com mais frequência, no início do século XX, o Poder Judiciário foi muito refratário à utilização da máquina de datilografar aqui no Brasil, no início do século XX. Por quê? Porque eles diziam, a partir de agora o juiz não vai mais fazer as decisões ele mesmo, que antigamente ele tinha que fazer à mão, né? Então, o pessoal conhecia a letra do juiz, se fosse outra pessoa que fizesse, ia perceber que não é ele.
Ah, com a máquina de datilografar, o juiz vai agora mandar outras pessoas fazer a sentença, ele só vai assinar. E aí, durante muito tempo, o judiciário impediu o uso de máquina de datilografar para lavrar sentenças. O juiz tinha que fazer à mão, né? Veja que absurdo, você vai falar, poxa, não deixa eu usar a máquina de datilografar? É um pouco dessa cultura, né, do Poder Judiciário de conservadorismo. E, de fato, né, se a máquina de datilografar até pode ter permitido isso, mas também não tem problema. Se alguém digitou, mas o juiz leu e ele assinou, ele é que está assumindo responsabilidade, né? Assim como antigamente também o juiz nem sempre ele escrevia, às vezes ele ditava para alguém escrever. O que importa é que ele está assinando ali, dando o chamigão dele e assumindo a responsabilidade. Mas estou falando nesse exemplo da máquina de datilografar, outros exemplos também ocorreram. Por exemplo, a própria utilização de um sistema informatizado no Poder Judiciário é algo que é bastante recente, não é? O Poder Judiciário tinha muita restrição em relação a isso. Ou meios de prova, como, por exemplo, fotos tiradas e mandadas por WhatsApp. Hoje os advogados usam muito isso, né? O juiz, claro, aceita e tem que aceitar mesmo. Ao invés de ir lá tirar uma cópia autenticada no cartório, tira uma foto do WhatsApp, por exemplo. Muitos documentos o juiz aceita isso. De fato, são inovações que são muito bem-vindas, para justamente modernizar e fazer com que o processo possa ocorrer de uma forma mais rápida, mais célere. O parágrafo 3º está falando isso, que esses procedimentos disciplinares e sindicâncias da Corregedoria Permanente, lembra, a Corregedoria Permanente é a corregedoria de cada fórum, né? Serão diretamente cadastrados no SAGE pelos ofícios, pelos cartórios judiciais, sujeitos ao segredo de justiça. Então, no caso de procedimentos disciplinares e sindicâncias da Corregedoria do Fórum, já cadastra direto no sistema. É isso que ele está dizendo, tá certo? O que mais? Artigo 24. A Administração Geral do Fórum manterá os seguintes classificadores. Esses aqui são os livros obrigatórios, e agora nós vamos ver os classificadores obrigatórios. Classificadores obrigatórios. Pessoal, o que são classificadores? Classificador é o nome genérico que você dá para qualquer objeto, qualquer documento que venha a ordenar, a reunir e ordenar determinado documento. Vou dar um exemplo. Ofício. Nós vamos ver, por exemplo, tem que ter um classificador para cópia de ofícios expedidos. Então, quer dizer que todo ofício que for expedido, ele tem que ir para uma pastinha. Essa pastinha pode ser um classificador? Pode, tá? Desde que depois esse classificador, claro, seja devidamente guardado, seja ali, tenha uma forma de você obter essa informação. É um classificador. A diferença do livro é que o livro ele é mais formal, o livro tem que ser encadernado. O classificador, sim, pode ser encadernado depois de ter um determinado número de cópias, ok. Mas você não é igual o livro que você tem que ter aquele livro encadernado, com uma capa, os livros têm que ter um termo de abertura, um termo de encerramento. Então o livro é muito mais formal do que o mero classificador, tá? Mas associa o classificador, por exemplo, com uma pasta que são guardados esses documentos. Quando diz que deve ter os seguintes classificadores que nós vamos ver agora, quer dizer que os documentos que são referidos aí devem estar devidamente guardados e classificados, permitindo que a qualquer momento alguém possa consultar isso. Então, quais são os classificadores obrigatórios em cada fórum? Primeiro, classificador para cópias de ofícios expedidos. Classificador para cópias de ofícios expedidos. Então, sempre que algum juiz lá do fórum expedir, né? Aqui, na verdade, falando do fórum em si. O fórum expede lá o ofício, isso deve ser guardado nesse classificador de ofícios expedidos. Sei lá, o fórum, por exemplo, manda um ofício para a prefeitura, pedindo para que a prefeitura delimite ali, regulamente, estacionamento de veículos em frente ao fórum. Vai estar lá cópias de ofícios expedidos, tá certo? E aí tem que ter também para ofícios recebidos. Classificadores para ofícios recebidos. Então, assim como o fórum tem que guardar uma cópia do ofício que ele manda, nesse classificador, quando ele recebe o ofício, ele tem que deixar também organizado.
Então, são separados, tá? Um é o classificador para ofícios expedidos, outro é para ofícios recebidos. Então, esses ofícios devem ser devidamente arquivados. E aí, às vezes, né, vai encaminhar para alguém, mas uma cópia tem que ficar ali, pelo menos, nesse classificador para ofícios recebidos. E o que mais? Tem que ter também, cada fórum, o classificador para autorizações e certidões de inutilização de livros e classificadores obrigatórios. Já vou explicar o que é isso. Um classificador para autorizações e certidões de inutilização de livros e classificadores obrigatórios. De livros e classificadores obrigatórios. E o que é isso, pessoal? Nós temos os livros obrigatórios e os classificadores obrigatórios, não é isso? Sim. Agora, esses livros, esses classificadores, eles serão mantidos para o resto, né, por toda a eternidade? Não. Existe um período em que eles serão destruídos, tá? Isso é uma regra básica, né, da chamada arquivologia, arquivologia mesmo, chamada arquivologia, que é justamente você guardar o documento pelo tempo que for necessário. Depois que ele não é mais necessário, depois que ele não é mais útil, a não ser que ele tenha um valor histórico, você deve destruir esse documento, justamente para evitar que isso ocupe muito espaço, né? Então, o que ocorre? Esses livros, esses classificadores são obrigatórios, mas eles não são eternos. Chegará um momento em que eles serão destruídos. Só que para eles serem destruídos, tem que ter autorização. Então, por exemplo, é o corregedor permanente do fórum que vai permitir a destruição desses livros e classificadores obrigatórios do fórum. Então vai ter que ter uma autorização por escrito dele, autorizando a destruição. Passou o prazo lá que a lei estabelece, manda destruir. E aí também uma certidão de inutilização. Depois, quando ele é destruído, primeiro vem a autorização. Chegou a autorização, o servidor vai inutilizar, vai destruir. Ele vai lavrar uma certidão de inutilização. Essas autorizações e certidões de inutilização têm que ficar guardadas. Tá? Por quê? Porque justamente para que amanhã ou depois alguém pergunte, olha, nós precisamos do livro de registro sei lá, pegar aqui, o classificador de ofícios recebidos de 20 anos atrás. Você vai falar, já consultamos, ele foi destruído em tal data. É justamente para ter o controle daqueles livros e classificadores que sejam destruídos, né? Que você sabe, né? Destruir o documento, não tem mais como recuperar, tá certo? Ele precisa ser destruído se não tiver mais utilidade, mas é importante que isso fique registrado. Artigo 25. Então, nós vimos aqui livros obrigatórios e classificadores obrigatórios nos fóruns. Olha o que diz o artigo 25. Isso aqui também é no fórum, né? Deixar claro que isso daqui é no fórum também. Nos fóruns. Artigo 25. Implantado o sistema de controle de ponto biométrico, as duas fichas individuais, modelo próprio, utilizadas anteriormente para cada funcionário da comarca, uma para controle de frequência e outra para transcrição resumida de todas as ocorrências pertinentes à vida funcional, permanecerão arquivadas na seção ou diretoria de administração geral, na unidade de lotação do servidor, para eventual consulta ou expedição de certidão, pelo prazo de 5 anos, fim do qual serão entregues ao servidor para a guarda. Sinceramente, eu não sei como é que está, esse sistema aí de controle de ponto biométrico. Se já foi instaurado em todas as comarcas, eu acredito que não. Até pouco tempo atrás eu sei que não, tá? Mas qual que é a ideia? Que se ainda não está implantado, num futuro próximo, seja feito o controle de ponto biométrico para controlar a frequência do servidor. Então, o servidor vai lá, coloca o dedão, né? E aí é identificado quando ele entrou, quando ele saiu e por aí vai. Para permitir um controle mais preciso do horário de trabalho do servidor, tá? Então, implantado esse sistema, nem todo servidor do Poder Judiciário trabalha com controle de ponto.
mas a maioria sim, os escreventes, a maioria trabalham, né? Por exemplo, quem trabalha na segunda instância, junto com o desembargador, normalmente é dispensado do controle de ponto. Mas onde tiver o controle de ponto, deve ser instalado o ponto biométrico. E aí tem duas fichas que são importantes aí para controlar aí a vida do servidor. Primeiro, uma para controle da frequência, né, que enquanto não for implantado o sistema de controle biométrico, é manual mesmo. O chefe que vai controlando a frequência do servidor a cada dia. E outra ficha para transcrição resumida de todas as ocorrências relativas à sua vida funcional. É o famoso prontuário do servidor, né? Então está dizendo o seguinte, que assim que for implantado o sistema de controle de ponto biométrico, deverá sumir aí essas duas fichas, elas serão substituídas por esse sistema. Tanto a ficha de controle de frequência como para transcrição, como o prontuário, terá o prontuário eletrônico. Então veja que esse sistema de controle de ponto biométrico não é só para controlar a entrada e saída, não, vai além disso. Ele deve controlar aí, deve trazer informações sobre todas as ocorrências pertinentes à vida funcional do servidor. Por exemplo, se ele sofreu advertência, se ele sofreu suspensão, se ele pegou alguma licença, tudo isso deve estar registrado no sistema, ok? E aí o que vai acontecer? Essas fichas antigas em papel, a ficha de controle de frequência e a ficha que tem o seu resumo da sua vida funcional, elas vão ficar arquivados lá no seção ou diretoria da administração geral, né, o que a gente chama lá no setor de RH, vamos dizer assim, para eventual consulta ou expedição de certidão por 5 anos. E depois de 5 anos, isso 5 anos depois de implantado o sistema, ok? E depois desses 5 anos, serão entregues ao servidor para que ele guarde. Se você quiser guardar, destruir, se quiser colocar no quadro, na parede, ele faz o que ele quiser, tá? Mas implantado o sistema de controle de ponto biométrico, essas duas fichas serão dispensadas, né? Ficha de controle de frequência e a ficha de resumo da vida funcional do servidor. E aí isso vai ficar no departamento de RH, vamos dizer assim, por 5 anos, e depois serão entregues ao servidor. Ok? Vamos ficando por aqui que o nosso tempo já foi. No próximo bloco nós vamos continuar a falar sobre normas da corregedoria. Bons estudos para você e até a próxima!